As informações do Cruzeiro nesta sexta-feira, antevéspera de clássico, jogo domingo no Mineirão. O Cruzeiro com o Gigante da Pampulha lotado para buscar mais um resultado positivo na Série A do Campeonato Brasileiro. Hoje o técnico Leonardo Jardim já tem todo mundo no campo. Tudo isso você confere a partir de agora. Vamos lá, pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Faça a inscrição, na sequência ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. O Cruzeiro jogou na quarta, o adversário do Cruzeiro, o Atlético Mineiro, jogou nessa quinta-feira. Venceu o Caracas, usou aí boa parte dos titulares e fez 3-1 para cima do time venezuelano. E o Cruzeiro tem esse adversário pela frente no domingo às 8h30 da noite, hein? É esse horário mesmo, e mesmo assim o Mineirão vai estar lotado com mais de 60 mil torcedores. O Cruzeiro que tem neste sábado a retirada da gratuidade dos ingressos, 1% de cada setor é o percentual destinado. Se sobrar alguma coisa, volta ali para o sistema, mas ingressos praticamente esgotados. Já estamos chegando aí em quase 60 mil ingressos vendidos. Vamos acompanhar o que ainda pode aparecer no sistema para a Nação Azul. O Cruzeiro treina nesta sexta-feira pela manhã e amanhã, sábado, o treinamento será à tarde. E aí vai ser a última atividade do técnico Leonardo Jardim. Ele que nesta sexta-feira já terá todo mundo em campo, jogadores que atuaram diante do Palestino e o restante que já tinha feito um trabalho técnico no dia de ontem na Toca da Raposa 2. A dúvida é quanto ao Japa. O Japa, por causa de uma gastroenterite, ele acabou ficando fora do jogo com o Palestino, já há um bom tempo não é relacionado, vem trabalhando com bola, mas esse problema do Japa na terça-feira acabou o tirando de combate no duelo contra os chilenos. Tinha a possibilidade sim do Japa ser relacionado. Eu falei ontem sobre a questão do Marquinhos e o Cruzeiro conversando com o Arsenal da Inglaterra, mas ainda sem uma resposta. O Arsenal é dono dos direitos econômicos do Marquinhos e colocou uma cláusula obrigatória de compra, caso ele atingisse um determinado número de jogos. Isso até o meio do ano. Como está próximo disso, tem que ficar fora, porque senão o Cruzeiro já teria que pagar e comprar o atleta. O entendimento do Jardim é que ele gosta do atleta, gosta do jogador, mas que precisa de uma avaliação maior para definir por uma compra ou não dos direitos econômicos do atleta. Vamos seguir acompanhando. Chamou a atenção porque ele não foi relacionado para os últimos jogos do Cruzeiro. Em relação ao time que vem atuando, Leonardo Jardim não tem nenhum problema aí de ordem médica e, se ele quiser até, o time do Cruzeiro está praticamente definido para domingo. Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge, todo mundo treinando normalmente na Toca da Raposa 2, mas claro, tem hoje e amanhã 2 dias ainda para que seja definido o time que começa no domingo. Compromisso, Emerson Pansieri tem todos os detalhes. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Emerson. Um abraço para você, Thiago. Seu nome, seu bairro, também Nação Celeste, ligado aqui na Itatiaia, Grande Panzi, também Alê. E vamos falar do Cruzeiro em nome de Sócio 5 Estrelas, hein? Com Sócio 5 Estrelas, você com certeza vai dar um show. Com planos a partir de R$ 9,90, você acessa sócio5estrelas.com.br e vai acompanhar o Cruzeirão mais lindo do mundo de onde você estiver, tá combinado? Olha só, o Cruzeiro hoje treinou na Toca da Raposa, já nessa preparação para o clássico de domingo contra o Atlético. Foi uma atividade, então, que começou às 10 horas da manhã, já finalizada, os atletas sendo liberados e amanhã tem o treino final. Ô, Thiago, a informação é que o Japa fez um trabalho, vamos colocar assim, de forma dividida, né? Um trabalho parcial, um trabalho em campo, um trabalho interno, por isso coloquei como dúvida, né? A participação do jogador para esse duelo contra o Atlético, até como opção no banco de reservas,
Ele ficou de fora do jogo passado, né, contra o Palestino. Tinha uma expectativa muito grande do Japa até participar desse confronto, estar no banco ou começar a partida, enfim, porque vinha treinando forte, vinha treinando bem, após se recuperar de uma pequena lesão que ele teve. Agora vamos ver como é que vai ser para a sequência de amanhã e até o jogo de domingo, se vai ser uma opção para o técnico, o Leonardo Jardim, que gosta muito dos jovens, né? E o Japa é um jogador que já foi acionado em outras oportunidades e mostrou o serviço. Sobre o time, sinceramente, Thiago, acredito que a resposta do Leonardo Jardim na entrevista do duelo contra o Palestino diz muito. Ele ali justificou, por exemplo, o fato de utilizar o Romero, o fato de utilizar o Vidalba. São jogadores que ele não queria muito tempo longe da competição, longe de um jogo, até para manter o ritmo, para manter a pegada para uma partida tão importante dessa de domingo. Então, foi a justificativa dada por ele. No segundo tempo, ele tirou esses atletas. Então, do aspecto físico, não há baixa, né? Do aspecto físico, não há problema. Do aspecto físico, são atletas que podem atuar tranquilamente nesse clássico de domingão, Thiago. Boa, Emerson Pansieri com as informações do Cruzeiro. Eu vou trazer os nossos comentaristas para a roda. Quero ouvir a opinião do Edu, do Ali Oliveira, a sua opinião também, hein? Cola comigo no YouTube, você no YouTube inclusive concorrendo aos ingressos pro jogo desse compromisso importante, vai ser demais, hein? Domingo já é uma ansiedade diferente, a torcida já entra na contagem regressiva. Aliás, Pansieri, você tem informação da venda de ingressos? Tem bilhete? Não tem? Tá esgotado? Como é que tá essa procura, Pansieri? Ainda tem, né? Já deve estar, o Cruzeiro não soltou a última parcial, mas isso aí deve estar beirando já os 60, né? Então, assim, ainda tem ingresso, mas é aquela coisa, você tem que entrar e dar sorte da pessoa não ter feito a compra, né? Ela, de alguma maneira, ter expirado o prazo, alguma coisa nesse sentido, e aí você conseguir realizar a compra. Mas a procura tá gigante. Já sabemos, Thiago, de várias caravanas que estão vindo também do interior do estado para acompanhar o Cruzeiro. É um dia, inclusive, que a segurança está sendo montada pensando nesse jogo, às 8h30 da noite, é um horário diferente, né? Clássico geralmente é 16 horas, 18h30, 17 horas. Então está sendo montado todo um esquema especial também para o torcedor do Cruzeiro visando esse duelo. Agora tem uma matéria interessante no nosso itatiaesporte.com.br que eu até chamo para nossa audiência. Do Lucas Barbosa, a matéria é: o que mudou no Cruzeiro desde o clássico contra o Atlético no Mineiro? Veja, é uma matéria bem interessante também para nossa audiência. Tiagão. Ô Pansieri, em relação ao último clássico, que aliás eu perguntei justamente isso também aos jogadores do Atlético ontem, é um outro Cruzeiro que vem aí, não só de nomes, não só de estrutura de time, mas de astral, de qualidade técnica, de encaixe, é outro Cruzeiro em relação àquele do Campeonato Mineiro. Mas bora fazer esse paralelo aí, Pansieri. Bora sim, Thiago, olha só, até essa matéria, como eu dizia no nosso intervalo interativo do companheiro Lucas Barbosa, do nosso itatiaesporte.com.br, dizendo que o Cruzeiro passou por uma grande reformulação, é verdade, e que o grande protagonista é o Leonardo Jardim, né, que inclusive acompanhou o último clássico das tribunas. Ele tinha sido contratado ali um pouquinho antes do clássico, mas já viu a partida do Mineirão. E entre as mudanças, né, a escalação do Cruzeiro naquela ocasião era Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaique, Lucas Romero, Matheus Henrique e Matheus Pereira, Dudu, Marquinhos e Gabigol. À época, o comandante do time foi, de forma interina, Wesley Carvalho. O Leonardo Jardim, repito, não tinha começado aquele trabalho na equipe do Cruzeiro. E aí, se a gente for ver, Caio Jorge não era titular, né? O Christian não era titular, o Vidalba não era titular, o Lucas Silva não era titular. Tinha o Matheus Henrique, que ainda não tinha machucado, né? Diga-se de passagem que ele se machucou em um jogo da Copa Sul-Americana. Mas para traçar esse paralelo e também falar um pouquinho do que foi aquele Cruzeiro que evoluiu bastante até esse jogo de domingo. Deixa eu trazer uma informação importante também, Thiago, sobre Marquinhos. Eu explicava na nossa jornada esportiva, após o duelo da quarta-feira, mas é porque eu ainda buscando mais detalhes sobre essa história.
é um jogador que há sim uma confiança do técnico Leonardo Jardim em relação a ele, mas também há uma importância dessa conversa do Leonardo Jardim com o Arsenal, a fim de convencer, né, o time londrino a deixar o jogador atuar sem esse gatilho da cláusula contratual. O que acontece? O contrato dele é de empréstimo até o fim do ano. Mas ele é desmembrado em 2 momentos, primeiro semestre e segundo semestre. Está caminhando no primeiro semestre para que o Cruzeiro tenha que fazer um pagamento, um aporte financeiro ao Arsenal. E ainda, para o treinador, ele está avaliando o atleta, né? Então, a diretoria do Cruzeiro, junto com o Leonardo, eles querem fazer o seguinte, eles querem ver se o Arsenal deixa colocar mais alguns jogos ainda de experimentação, de análise do atleta, né, para ver se vai realmente exercer esse direito e essa compra do jogador. Mas lembrando que para o segundo semestre, por exemplo, nesse contrato que foi feito, já zera, né? Já zera. Só que é um atleta que por isso não está sendo utilizado nos últimos jogos. Uma explicação que veio do próprio Cruzeiro, que é um atleta que não está preterido no elenco, nada disso. É uma questão contratual devido a uma parte financeira. Tiagão? Deixa eu retomar o assunto anterior com os comentaristas da Itatiaia, porque o futebol é muito dinâmico, né? É uma diferença, do Panzi, abissal do time, do conjunto, da qualidade de jogo daquele Cruzeiro do Campeonato Mineiro para o Cruzeiro que estará em campo no domingo, Edu. A começar pelo treinador, né? Que era o Wesley Carvalho, hoje é o Leonardo Jardim, já com carta branca há algum tempo de mexer. E é o que eu falo aqui, Thiago, se o Leonardo Jardim não teve a condição de participar da montagem do elenco, ele precisa ter o direito de escolher o time dentro desse elenco que ele vai utilizar. E é isso que a diretoria fez, deu total liberdade ao português para montar o seu time, de acordo com a característica que ele entende ser a melhor para o Cruzeiro nesse momento, fez as escolhas pelos nomes, pelos atletas, demorou um pouquinho a acontecer um encaixe, a gente tem que lembrar que ele ficou 40 e poucos dias treinando, trabalhando, mas o encaixe ele acontece com jogos, não só com os treinamentos, e aos poucos, à medida que o Cruzeiro foi jogando, independentemente dos resultados, o encaixe daquele período de treino passou a aparecer, começou a aparecer. É aquilo que a gente sempre fala, do futebol brasileiro, dar tempo ao tempo. E o Cruzeiro fez e agora colhe os frutos. O Cruzeiro é diferente, com peças diferentes, característica diferente, um modelo de jogo diferente e que encaixou. E que está dando certo e que esse clássico pode ser a chancela de tudo isso, porque a gente sabe do tamanho desse jogo, do tamanho que é um Cruzeiro e Atlético. O Ale, 12:39, o Leonardo Jardim foi assim, um achado, uma salvação na vida do Cruzeiro, dentro e fora de campo, né? Porque a gente sabe também das transformações. Ele assumiu ali o papel não de treinador, mas de diretor técnico. Tira jogador, coloca jogador, contrata jogador, o Wanderson, né? Foi a primeira e única contratação dele até aqui, até pelo pouco tempo da janela anterior. A gente vai ver mais desse papel de diretor técnico dele no meio do ano. Mas como transformou o Cruzeiro? Expressão antiga, né? Da água pro vinho, o Leonardo Jardim. Aliás, se aproximou muito do Pedrinho, ganhou a confiança do Pedrinho. Total, né? Falou algumas coisas a respeito do clube, que o Pedrinho não tinha tanta ciência, né? Até pelo fato do Pedrinho ser um monstro naquilo que ele faz, mas como dirigente de futebol, ele tá apenas começando, né? E a verdade é que ele, num primeiro momento, ele até atende ao dono do clube. No sentido de, vamos ver se dá para fazer o teu jogo, dá para ter um encaixe com esses jogadores aqui que eu contratei. A resposta do Léo Jardim teria sido a seguinte: olha, o presidente, eu acho que vai dar errado, mas eu vou tentar. Em consideração a você, eu vou tentar. E aí tentou, a coisa não estava rolando, tanto que o Pan estava falando, né, do último encontro, aquele do 2-0 pro Atlético contra o Cruzeiro no Mineirão. Você deve repetir apenas 4 titulares, né? São 4 titulares só que vão jogar no domingo, né? Que jogaram aquele jogo. Mas eu acho que o fundamental é o espírito. É a intensidade, a dinâmica de jogo, sabe? O tesão que você vê nesse time do Cruzeiro. Tanto que alguns jogadores que foram titulares naquele jogo, se entrarem no domingo, eu acho que eles já vão ter um comportamento diferente. O Gabriel Barbosa é um exemplo disso. Ele não é titular do time hoje, mas se ele entrar durante a partida no domingo, eu acho que o comportamento dele vai ser completamente diferente
do que foi naquele jogo, inclusive que ele Precisa ser, né? também foi expulso. Mas mesmo o William, vamos supor, o William hoje é reserva. O William já, pra mim, já é um outro William, e provou isso na última partida. Enfim. Matheus Pereira, né, cara? Muito, mas muito. Matheus Pereira, muito. Nesse jogo, inclusive, o Matheus Pereira colaborou muito pouco, ofensivo e defensivamente. Então, é um outro astral, um outro espírito, é uma outra pegada. Mudou muito realmente o Cruzeiro de lá pra cá. Ô, Thiago, é até interessante o nosso Ale falar do Matheus, que o Matheus vive uma fase tão legal na Toca da Raposa, que, obviamente, é um jogador que chama o interesse de outras equipes do futebol brasileiro. É um atleta que chama essa atenção. Mas há também uma intenção do próprio jogador e do próprio clube para que ele permaneça mais tempo no Cruzeiro. É um papo que está começando, mas que pode caminhar em casamento. O Matheus Pereira, que vive ótima fase e está muito feliz. É o que a gente está sabendo na Toca da Raposa. É um jogador que, com o nascimento do Theo aí, o papai Matheus feliz da vida, Thiagão. Não vai sair não. Fica aí, MP10. Tá jogando muito o Matheus Pereira e vai ter outra chance de mostrar sua relevância pro time do Cruzeiro no domingo. Ô, Samuca, conta pra gente desse jogo aí de domingo. A gente até brinquei aqui com o Cabidão que não dá pra esperar muita mudança. Será que vão ter surpresa, novidade pra esse domingo aí, hein, Samuca? Bom dia. Fala aí, tudo beleza? Pois é, vamos ver, né? O Cruzeiro jogou só na quarta-feira, hoje já vai ter aí todo mundo à disposição no campo e acho que não tem nem o que esconder, né? Seria uma surpresa muito grande se o Leonardo Jardim fizesse alguma alteração mais significativa aí, pensando no duelo de domingo, né? Porque é uma base que o torcedor já vem até decorando, né? Cássio, Fagner, Fabrício Bruno, Vidalba e Kaique, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. O Gabigol, apesar de ser aí o artilheiro do Cruzeiro na temporada, né? E fez bons jogos recentemente, mas não tem como, né? Hoje o que o Cruzeiro vem jogando com essa base aí que eu falei, não dá pra se pensar em alteração. Pelo menos é o que eu imagino aí, vocês podem falar com mais propriedade, né? Ô, Samuca, e com relação à janela, tá prestes a se abrir aí de novo, e a gente tem a situação aí do Wallace, do Marquinhos. Como é que tá a situação desses jogadores? Temos alguma novidade aí pra eles, pensando em janela de transferências? Então, ontem a gente tinha comentado sobre a situação de alguns atletas, né? Eu tive uma informação, porque a questão do Wallace, por exemplo, não sei se o Grêmio vai fazer alguma oferta, viu? Eu tô com o pé atrás nessa história aí. E sobre o Marquinhos, o Cruzeiro vem conversando com o Arsenal, porque no contrato do atleta, né, foram 2 obrigações de compra. Uma até o meio do ano, atingiu determinado número de jogos, já compra. Outra até o final do ano. Então o Cruzeiro vem conversando com o Arsenal no sentido de o Leonardo Jardim gosta do atleta, mas não ao ponto de já colocá-lo nos jogos para ter que comprá-lo imediatamente. Quer avaliar mais. E por isso o Cruzeiro tenta aí retirar essa cláusula do meio do ano para deixar somente do final do ano um determinado número de jogos. Aí o Cruzeiro entende, o Leonardo Jardim, né, melhor dizendo, entende que é uma situação justa. E aí vamos aguardar. Por enquanto não tem definição. E com isso, domingo vai ser mais um jogo, provavelmente, que ele fica fora aí do banco de reservas. Valeu? Tamo junto. Vamos lá então para comparar os times aí de Atlético e Cruzeiro para esse jogo do final de semana. Lembrando que a escalação do Atlético é aquela que o Igor trouxe, com o Bernard como titular ali na ponta esquerda e o Alan Franco confirmado, apesar da dúvida ali que o Cuca deixou no ar na última entrevista coletiva. Começando com os goleiros, Cássio ou Everson? Cássio. Everson. Eu vou de Cássio também. Eu vou empatar, Everson. Vai lá, produtor. Everson ganhou, então. Natanael ou Fagner? Fagner. Então Fagner ficou. O Fagner fica, o Natanael sai. Fabrício Bruno ou Lianco? Grande disputa, hein? Lianco. Eu vou de Fabrício Bruno. Eu vou de Lianco. Eu vou de Lianco também pela liderança que ele exerce nesse time do Atlético. Então ficou ali o Lianco. Vamos de Vidalba ou Alonso? Vidalba. Eu vou de Vidalba. Eu também vou de Vidalba.
Ficamos com o Vidalba, então. Kaique ou Rubens? Rubens. Kaique. Rubens. Também vou de Rubens. Ficou o Rubens. Vamos ali pro meio campo agora. Lucas Romero ou Alan Franco? Lucas Romero. Lucas Romero. O Romero tá jogando mais nesse momento. Lucas Romero, então, ficou. Lucas Silva ou Fausto Vera? Lucas Silva. Lucas Silva. Lucas Silva, também ficou Lucas Silva. Agora nós temos ali Agora vai mudar muito a característica, né? Christian ou Rony? Christian. Ruim a característica, né? Mas Christian. Eu também no momento eu vou de Christian. Vamos lá pro lado esquerdo agora com Wanderson ou Bernard? Wanderson. Wanderson. Não tem qualquer base de comparação. Ficou Wanderson. Matheus Pereira ou Gustavo Scarpa? Eu vou de Scarpa. Eu vou de Matheus Pereira. Gustavo Scarpa. Matheus Pereira. Tivemos um empate de novo, produtor. Ficou Matheus Pereira pro nosso produtor, saiu Gustavo Scarpa. E pra fechar ali o time, Caio Jorge ou Hulk? Primeira vez que o Hulk vai perder num clássico, tá? Caio Jorge. Não, Hulk não vai perder, não. Eu vou de Caio Jorge. Gente. Eu vou de Caio Jorge também. Gente, Pelo momento. Vocês vão passar vergonha, hein? Pelo momento. O momento do Caio Jorge é melhor. vergonha. Então saiu o Hulk, quem diria, hein? Acho que é o primeiro super trunfo do Hulk, perde. Eu acho que é mesmo. Chegou o Atlético. Também acho. Não é nem o primeiro clássico. Clássico com certeza. Atlético e Cruzeiro, sim. Eu acho, Não, até que eu ele... acho que qualquer jogo. Será que ele não perdeu o Pedro, não? eu acho que ele perdeu o algum Pedro. ou outro, mas é muito raro. Perdeu pro Rodolfo do Leonardo América. Jardim ou Cuca? Leonardo Jardim, Leonardo gente. Jardim, gente. Leonardo Agora é Jardim. Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, verdade. Gente, tivemos um coro aí, hein? 9-3 pro Cruzeiro no nosso super trunfo. Gente, vocês vão pagar caro por isso na segunda-feira, dependendo do resultado. Mas quando a hein? gente turma vai acerta lembrar também, disso. ninguém lembra, né? Tipo aí isso. verdade, Quando a isso gente é acerta, ninguém lembra. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando o like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícia do nosso Cruzeiro todos os dias aqui pra vocês, galera. Rapaziada, então é isso. Esse aí foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui, né? Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui!